Marcas de Cristo em mim. Durante essa semana nas células e durante essa semana no convívio com a igreja, Deus falou muito comigo sobre o matar a carne, literalmente, para poder viver uma vida de santidade. Sobre as marcas que nós carregamos para viver essa vida em santidade. E durante esses dias eu comecei a pesquisar e comecei a orar e comecei a buscar no Senhor qual que era o desejo do coração dele para essa manhã. E eu queria muito pedir a sua atenção total aí, pedir para você não ficar interferindo com movimentação. Queria pedir para você ficar atento ao máximo, porque ela é uma palavra de dois personagens que vocês já viram muitas vezes, mas que vai trazer algo novo sobre duas pessoas que vocês já viram muitas vezes. Então, nós vamos ver as marcas de Cristo em nós de duas formas. Ou nós vamos ver através do legado, ou nós vamos ver através dessa luta desenfreada contra o pecado. A gente chega num momento da vida que a gente precisa decidir definitivamente quem é. Chegou um tempo da minha vida que eu precisei tomar uma decisão. Eu tinha, quando me converti, 18 anos de idade. Estava vivendo uma vida completamente torta, completamente sem sentido. E quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu tomei uma decisão. Eu decidi que não seria mais a mesma pessoa. Então eu queria te convidar para nessa manhã você fazer uma reflexão, não apenas ouvir uma pregação. Então eu queria pedir para o Senhor agora em oração: Senhor, todo mundo que estiver mexendo no celular agora, queima esse celular em nome de Jesus. Simples, diga amém. Senhor, destrói agora a tela e vaza ele em nome de Jesus. Os iPhones, Senhor, procura os iPhones agora, que são os mais caros. Quebra a tela em nome de Jesus. Ai, pastor, para que isso? Para você ficar atento. Falado todo esse monte de bobagem, as marcas de Cristo em mim, eu comecei a perceber isso na minha vida. Final de semana passado nós tivemos um final de semana maravilhoso. Um final de semana de um derramar de Deus profundo. Eu fui profundamente tocado por Deus naquele final de semana, irmãos. Quem está nessa comigo aí? Quem foi? Eu fui tocado por Deus, cara. Eu olhava para a igreja e a única palavra que vinha na minha mente é: nós estamos literalmente vivendo algo novo. O sentimento que eu tinha é: o Senhor fez nova todas as coisas. Mas vocês vão lembrar que no final do culto de sábado eu disse algo. Eu disse: segunda, nós voltamos à vida ordinária da igreja. Nós voltamos a ser os mesmos ministros de louvor. Nós voltamos aos mesmos pregadores. Nós voltamos aos irmãos que nós estamos acostumados a ver. E então o que prevalece nisso? Prevalece o nosso amor a Jesus e o zelo com a sua palavra. Então, nessa manhã eu quero te dizer algo. Se você veio aqui, você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque há algo que Deus quer fazer na sua vida. Eu, há aproximadamente 30 anos atrás, decidi ir numa igreja chamada Família de Deus. E quando fui nessa igreja, era a igreja da minha mãe, da minha avó. Quando eu fui nessa igreja, eu fui num culto de jovens. E eu recebi não sei se uma visita de Deus, eu não sei explicar como foi. Eu não tive, diferente de uma grande maioria das pessoas, eu não tenho aquele dia que eu levantei a minha mão e disse: eu aceito Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. Eu não tenho esse dia. Eu fui aceitando, eu fui indo e eu fui recebendo. Tem mais alguém que foi assim ou não? Foi indo, foi aceitando, foi recebendo, meio tipo bicho assim? Vocês são assim, levanta a mão, não fica com vergonha. Mas é tão bonitinho quando tem aquele dia que a gente vai quebrantado lá na frente, né, e diz assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu fui indo, o primeiro dia eu fui bêbado. O segundo dia eu fui e achava um saco.
Porque doía. Dá para falar bunda na igreja? Não dá, né? Todo mundo tem, né, irmão? Então dá. Eu ia e doía, porque o banco era de madeira. Tu ficava sentado, aí tu levantava, tu ficava o culto inteiro assim, ó. Porque tu levantava um ladinho, levantava o outro. Mas tudo que eles falavam entrava no meu coração como uma flecha. Era impressionante, cara. Os caras falavam e entrava no meu coração, porque eu começava a sentir, caramba, os caras estão aí dançando, pulando, se alegrando, sem beber, e eu vou precisar sair daqui, beber e me drogar para poder ter essa alegria temporária que esses caras estão tendo sem fazer nada. Comecei a olhar para aquilo, caramba, e comecei, pô, Senhor, eu quero isso. Eu não sei orar, eu não sei falar bonito como eles falam, eu não sei fazer aquelas orações legal que o povo faz. Eu não sabia entrar na presença de Deus. Eu não sabia se a gente entrava agradecendo, já entrava pedindo, porque afinal de contas Ele sabe de todas as coisas. Então às vezes eu entrava e dizia assim, Senhor, muito obrigado. Às vezes eu já entrava e dizia, Senhor, me ajuda. Mas os dias foram passando, os anos foram passando, e eu comecei a enxergar uma igreja que precisava carregar as marcas de Cristo nela, senão ela não era uma igreja. Houve um grande falatório, um bonito falatório, sobre a pregação do Rodrigo na sexta-feira. Quem lembra da pregação? Vocês pediram para o Chicote cantar hoje. Porque começaram a dizer assim, às vezes precisa vir uma pessoa e trazer um alerta. Precisa vir uma pessoa e mexer na gente. Precisa. Eis que te digo, diz para quem está do teu lado, eis que te digo, o profeta está na casa. O Chicote vai estar lá. Eu fiquei olhando, irmãos, e fiquei olhando, que bonitinho. Eles querem ser exortados. Que legal, que igreja cristocêntrica. Aí eu comecei então, voltando à história, a olhar para a minha vida e comecei a olhar para os caras. Meu irmão, eu não sabia que na igreja a gente não podia namorar qualquer uma. Eu olhava para uma, achava bonitinha, ia em cima. Aí eu não gostava mais, como é no mundo. Achava que não estava mais legal, ia noutra. Aí achava que não estava mais legal, ia noutra. E assim eu namorei todas as jovens da igreja quando me converti. Eu namorei todas as jovens solteiras da igreja, irmãos. Porém, um belo dia eu descobri que existiam marcas de Cristo que eu precisava carregar. Um dia eu descobri que a vida com Deus não é essa vida cotidiana normal que todo mundo vive. Pastor, tu está querendo dizer então que a partir do momento que tu te converter, tu não pode viver como todo mundo vive? Eu estou te dizendo e estou te afirmando, e ainda quero que tu diga para o irmão que está do teu lado, porque às vezes ele se faz de louco. Diz para ele aí, não é a mesma coisa. Na igreja é diferente. A gente namora por propósito. Fala para esse cabeça de evento aí. Ele pediu para ser exortado. A gente namora por propósito. A gente casa por propósito. E a gente vive por propósito. Uma última fala antes de abrir a Bíblia. E eu prometo que é a última brincadeira que eu faço. Deus te criou para ser uma flor. Uma flor. Presta atenção aqui. Deixa os irmãos aí. Uma flor. Essa flor, ela é como um girassol, pode ser uma rosa. Um girassol que é mais grandão assim. E esse girassol, ele nasceu para ter aquele amarelão bonitão. Mas imagina nesse girassol, chega um pássaro e arranca uma flor, arranca outra flor, arranca outra flor. Quando tu vê o teu girassol tá assim. Aí tu olha e digo, e girassolzinho mais esquisito. Assim é a gente, quando tem alguém que Deus separou para nós e nós vamos entregando partes nossas para qualquer um. Então, o girassol que era para ser bonitinho, bem arrumadinho, agora está todo esgualepado porque cada um que chega em nós leva alguma coisa.
E aquele que Deus separou para ser um homem de Deus que vai viver contigo para o resto dos teus dias, vai levar o que sobrou de ti. Porque cada pessoa que chega num relacionamento contigo, ela tira algo de você ou ela te fere em algo quando termina. Outro ponto que eu entendi quando eu aceitei Jesus, e nós já vamos começar a palavra. Outro ponto que eu entendi, que quando eu me converti, eu precisava passar a ser intencional. Eu não poderia mais viver a vida sem ser intencional. Por isso que vocês vão reparar aqui, que nos ministérios que a gente tem, corremos com propósito, pedalamos com propósito, jogamos com propósito, andamos com propósito, tudo com propósito. Por quê? Porque eu aprendi que a gente precisa ser intencional em tudo que faz. Porque eu não mais represento qualquer bandeira, eu represento a bandeira de Cristo. Então aonde eu vou, eu conduzo Cristo comigo. Se eu trabalho com propósito, eu não posso trabalhar de qualquer jeito, eu não posso trapacear como os outros trapaceiam. Se eu sou um pastor, eu preciso ser um pastor com propósito. Eu não posso ser um pastor e andar fazer investigações de tanguinha. Quem viu essa desgraça na internet? Levanta a mão. Vocês já pensaram, irmãos, que o modelo da igreja, ele está fazendo investigação de tanga? Um homem indo de calcinha fazer investigação? Não sabia, Rafael? Não tenta fazer igual, é só o que tu precisa. Jamais? Thaís agradece. O modelo, a referência da igreja, ela começou a ficar corrompida, porque o crente sai do culto no domingo e na segunda o crente se comporta como o mundo se comporta, olho por olho e dente por dente. Mas o cara me cortou no trânsito, eu mandei ele a pé e ainda fiz assim. Oi? Qual é a marca de Cristo que tu carrega? Não, mas eu estava no culto ontem e foi uma bênção. Mas também ninguém é de ferro, né, pastor? Ninguém tem sangue de baratas. Olha o que ele fez, olha o que ele falou. Eu sou pastor e convivo com muita gente durante a semana. Muita gente. E a grande marca dessa igreja atual é que essa igreja atual precisa atacar o defeito do outro para justificar o seu. Então eu vou para um aconselhamento e eu chego no aconselhamento e a pessoa diz assim: mas também tu viu o que ele fez? Tu viu o comportamento dele? Por que tu está falando de mim e tu não fala do fulano? Fulano fez igual. Então o fulano é parâmetro para tu pecar. Não é a cruz de Cristo o parâmetro. Eu não estou falando aqui que não sou pecador, tá? Eu luto contra a minha carne, irmão, mas luto de verdade. Tem uma parte da minha carne que é justiceira. Tem uma parte da minha carne que quer fazer olho por olho, dente por dente. Mas eu te convido a abrir a tua Bíblia em Gênesis 32, 22. Nos encontros com Deus dos grandes homens da história, é possível perceber marcas que ficaram gravadas em seu corpo. Preste atenção. Marcas que ficaram gravadas no corpo das pessoas. Marcas essas que estão ali para lembrar o que aconteceu e do que Deus os livrou. Porém, dois desses homens são muito conhecidos, que são Jacó e Paulo. Nós vamos começar pela ordem. Olhem isso, porque não há mais isso nessa geração. Durante os aconselhamentos, irmãos, é maravilhoso. Estou com dificuldade de começar a palavra ali. Durante os aconselhamentos é maravilhoso, porque a gente começa a dizer as coisas para as pessoas. Cara, tu não pode viver assim. Cara, tu tem que fazer de tal forma. Aí a pessoa te olha e te diz assim: mas eu não concordo. Aí a vontade que eu tenho de dizer é o seguinte: diz, então vamos fazer o seguinte, faz uma oração agora e diz para Deus me remover da tua vida, porque afinal de contas Ele foi o jegue que Deus colocou para te conduzir. Aí a gente olha para a pessoa e diz assim: cara, a tua conduta não é uma conduta que seja condizente com aquilo que tu está falando. Tu tens que mudar, tu está agindo de forma errada. Tu não prioriza o que tem prioridade. Aí a pessoa te olha e diz assim: mas eu vou viver só para a igreja?
Então a gente tem dois caras muito conhecidos, e um deles está em Gênesis 32, versículo 22. Vai comigo. Jacó aqui, ó, eu vou fazer um preâmbulo. Jacó aqui é o enganador, todos cientes? Jacó, o nome é enganador. Mas vocês já pararam para perceber que a gente não chama ele de Israel? Mais de 2000 anos depois a gente segue chamando ele de Jacó? Já pararam para pensar nisso? Às vezes dá vontade de eu chegar e dizer assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas não sai na boca, sai só Jacó. Já parou para pensar que esse cara, quando ele nasce, ele puxa do calcanhar o irmão Esaú no ventre? Vocês já pararam para pensar que esse cara, ele é o cara que troca, que engana o irmão para ter a bênção que não era dele? Ele engana o irmão, ele pega do irmão a bênção da primogenitura, ele rouba do irmão, ele se veste do irmão, ele usa as falas do irmão, ele imita a voz do irmão para ter acesso à bênção da primogenitura. Então Jacó rouba o irmão, começa a fugir do irmão Esaú. O irmão Esaú fica revoltadíssimo, porque vai até o seu pai Isaac e diz ao pai: pai, eu peguei a caça que tu pediu, me abençoa agora, pai. Sou eu, mas quem esteve aqui antes? Diz Isaac. Eu fui enganado, mas agora a bênção já foi liberada. A bênção da primogenitura é dele, e você vai andar aí pelos campos errantes. Só que Jacó começa a fugir. Jacó começa a andar de um lado para o outro, sem ter o seu próprio lugar, sem ter o seu próprio espaço, porque ele é o enganador. Então o enganador, muitas vezes ele está dentro da igreja, porque ele parece alguém que não é. Ele era um rapaz muito bonzinho, com a mão leve, era veludada. Ele não era bruto, ele era sábio, ele era um cara dócil. Ele, Jacó, era um cara generoso, a mãe amava ele. Porém ele era um enganador. Ele era usurpador. Quando a gente olha para esse cara chamado Jacó, a gente olha para um cara que constrói toda a sua história de maneira errada. Então ele se apaixona por uma mulher, trabalha 7 anos por essa mulher, é enganado pelo pai da mulher, que entrega a ele outra. Ele precisa trabalhar mais 7 para ter a que ele ama. Então ele trabalha 14 anos da sua vida para ter alguém que ele ama. Ele tem alguém que ele ama, mas ele ainda tem Esaú na sua história. Ele ainda tem o Jacó enganador na sua história. Então nós chegamos a esse exato ponto, Gênesis 32, versículo 22, que diz o seguinte: Jacó está saindo da casa do seu sogro e está indo em direção ao seu futuro. E durante a noite, versículo 22, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, a do engano e a da bênção, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens, porque ele tinha se tornado um homem muito rico. Com isso, versículo 24, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Um homem que lutou com ele até o amanhecer. Eu sempre gosto de quando Deus dá uma revelação, e essa palavra Deus deu a revelação na célula, na terça. E eu sempre gosto quando Deus dá uma revelação, eu sempre gosto de ser intencional. Então tudo que eu ouço é vinculado às pessoas que Deus me falou, e tudo que eu leio de artigos é vinculado exclusivamente ao tema que Deus me falou. E eu comecei a ler muitos artigos e ouvi muitas histórias, muitas pregações. E um dos grandes pregadores do Brasil diz que esse encontro de Jacó, ele é com Jesus. Lembra que eu já ensinei muitas vezes que anjos do Senhor é aqueles anjos que voam?
E quando a Bíblia faz menção ao anjo, ele está falando de Cristo. Lembram disso ou não? Faço uma aspas para dizer que em janeiro ou fevereiro nós vamos fazer uma leitura e o estudo dos 50 capítulos de Gênesis. Serão 50 dias. Será que a gente aguenta ou não? 50 dias aprendendo sobre esse livro. Então, dizem os grandes estudiosos que Jacó está tendo um encontro com Jesus. Então ele está lutando com Jesus. Olha isso. Aí versículo 24. Com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Vem então o homem que lutou com ele até o amanhecer. Versículo 25. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. Para por um instante aqui. Jesus não pode vencer uma batalha, Mateus? Jesus nunca perdeu batalhas. Jesus nunca perdeu nenhuma batalha. Mas Jesus viu o quê? Jesus viu um Jacó que não desistiria. Agora, pergunta para quem está do teu lado aí, dá uma pegadinha na mão dela assim, e dá uma perguntada para ela: se tu fosse Jacó e tu te encontrasse com Jesus, tu desistiria? Pergunta aí, pergunta. Tem gente dizendo imediatamente: eu já teria desistido quando eu vi a sombra dele. Jacó, ele começa a lutar com esse anjo. Ele começa a confrontar esse anjo. Só que o anjo olha e diz: esse cara não é possível vencê-lo, porque nós vamos ficar horas e ele não vai se entregar. Então aquele que não podia vencer mexe na articulação da coxa. Ele fere a articulação da coxa de Jacó, e Jacó fica praticamente imóvel. Jacó já não consegue mais se defender. Agora o anjo poderoso, ele tocou numa parte sensível de Jacó. Ele mexe na força do homem, porque o homem tem força, e toda a tração do homem para guerrear está nas suas pernas. Se ele vai dar um soco, ele precisa tracionar. Se ele vai receber, ele precisa tracionar. Mas a força dele está toda perdida. Por quê? Porque ele está com uma das articulações feridas. Mas aí é que vem a história, versículo 26. O homem disse: deixe-me ir. O homem quem é aqui? Jesus. Deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu. Ele sabe contra quem ele está lutando, tá? Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Você pode dizer isso? Senhor, nessa manhã eu não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Nós vamos gastar tempo louvando no final aqui para o Senhor não ir enquanto não nos abençoar. Então Jacó olha para ele e diz assim: eu não vou desistir, eu vou estar caído, tu vai me ferir a outra coxa, mas eu vou permanecer, porque eu não sairei dessa guerra, dessa luta, sem a minha bênção. Então versículo 24, 27 ele diz assim: qual é o seu nome? Perguntou o homem, e ele disse: Jacó. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Vem para cá um instante. Jacó passou uma madrugada lutando contra Jesus. Jacó passou uma madrugada inteira lutando contra a sua história, contra o seu legado de enganador. Jacó passou uma noite inteira lutando contra a marca que ele tinha, e ele carregava essa marca porque ele tinha 14 anos de trabalho e engano na sua própria geração, na sua própria família. É impossível pregar isso, irmãos, e não se enxergar nessa história. Eu me enxergo nessa história. Eu já fui enganador, eu já fui traidor, eu já fui trapaceiro. Eu já fui um cara sem condição de olhar para o futuro e pensar que sairia algo bom. Mas eu também lutei com Deus. Eu também lutei contra a minha história. Eu também lutei contra quem eu sou. Eu também lutei contra os meus defeitos. E tem semanas que eu venho dizendo para o Senhor: Senhor, tem coisas em mim que eu não suporto, Senhor. Tem marcas minhas, Senhor, que as pessoas falam até hoje. Só que, diferente de muitos,
eu resolvi lutar e eu resolvi mudar minha história. Eu resolvi transformar quem era aquele Fabiano em um homem de Deus. Eu resolvi transformar o Fabiano que não tinha futuro num homem de valores. Eu resolvi transformar o Fabiano do passado em um cara que as pessoas olham e querem seguir esse cara, querem seguir a sua história, querem andar com ele. Jacó, é interessante na história que Jacó era conhecido como enganador, mas quem lê Bíblia vai lembrar de Jacó indo até Isaac para pedir a bênção da primogenitura. O que ele pede? Que o Senhor quem sabe? Que o Senhor o abençoe. O que Jacó vai fazer a Isaac? Ele diz para Isaac: me abençoe. Mas o que Jacó faz com Jesus depois quando está lutando contra ele? O que ele pede? Me abençoe. O pedido é o mesmo. O enganador agora está pedindo para o que cura destinos. O enganador está pedindo agora para aquele que muda histórias. As marcas de Cristo em mim, elas são as histórias que eu mudei. As marcas de Cristo em mim são as frustrações que não me paralisaram. São os defeitos que não me deixaram parado, mas os defeitos que me transformaram em homem de Deus. As marcas de Cristo em mim não são os meus lamentos, não são as minhas lamúrias, não são as minhas dores. Eu não ando dia e noite dizendo para as pessoas: mas eu sou mais sofredor do que tu, eu perdi mais do que tu perdeu. Quer fazer um embate aqui comigo? Alguém quer pegar uma cadeira e sentar comigo aqui para ver quem é que perdeu mais na vida? Mas as marcas de Cristo em mim não são isso. As marcas de Cristo em mim não são os meus filhos que se foram. As marcas de Cristo em mim são os meus filhos que ficaram. Sou a continuidade do legado pelos que ficaram. Eu não faço mais nada para a memória dos meus filhos. Mas o Gael e o Samuel. Não, é pela Julie, é pela igreja. As marcas de Cristo em mim que transformam um enganador em um homem de Deus. Sim, eu já tive muitas vezes dizendo diante de Deus: me abençoa. Mas eu também já tive muitas vezes diante de Deus dizendo: tem misericórdia de mim. Só que pessoas entram e saem da igreja, e a diferença da igreja católica é que não fazem o sinal da cruz aqui, porque não querem a transformação, porque querem continuar sendo Jacó, não querem mudar para Israel. Como é difícil, meu amigo, deixar de ser Jacó. Como é difícil deixar de ser Jacó. Como é difícil mudar a história da vida da gente. Como é difícil olhar para a gente e ouvir que tu está errado e tu tem que transformar um caráter que tu conduziu por uma vida inteira. Como é difícil. Como é difícil olhar para pessoas que tu feriu e dizer para as pessoas que tu feriu: eu me arrependo. Para Jacó não era uma luta com Deus apenas. Era uma luta final contra a sua própria história. Era a chegada, a hora de saber que para Deus ele não era mais o enganador. Agora ele era o Israel, aquele que luta e vence. Agora qual é a sua hora? Para mim, pregação não faz o menor sentido se ela não aponta para você. Para mim, eloquência na pregação: nasceu fulano de tal, o senhor Jacó nasceu no dia tal, viveu no dia tal fez tal coisa, no dia B fez tal coisa, ele morou com a sua mãe, depois viveu com seu pai, depois teve filhos, o filho fez isso, fez aquilo outro. Mas isso não aponta para ti. Não aponta para quem você pode ser. Para mim a pregação assim, ela não faz sentido. Ela é expositiva, ela é muito boa, mas ela precisa apontar o que Cristo pode fazer na sua vida. Então eu olho para esse cara, para um cara que ele nasce com o nome enganador. O nome dá destino. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Você pensou no nome que ia dar para os seus filhos ou não? Eu pensei. Nós calculamos. O Samuel vai se chamar isso porque
Nós não sabíamos, inclusive, mas quando ela engravidou, nós não sabíamos o sexo do Samuel. E um pastor muito amigo meu hoje, o pastor Rafael Souza, da igreja Mover, o pastor Rafael chegou até mim, tocou no meu ombro e disse assim: o que ela está esperando é um menino. E esse menino precisa ser entregue ao Senhor. Esse menino precisa servir ao Senhor. E eu disse para ela, e nós combinamos em comum acordo, então o nome dele se chamará Samuel. Eu gostava muito de Davi, então nós vamos chamar ele Samuel, porque o Senhor nos deu e nós vamos devolver ao Senhor, para que o Senhor o guarde, para que o Senhor o use. Sabe o que o Senhor fez? Assim como fez com Samuel, o recolheu na medida que ele achou necessário. Mas a marca de um homem de Deus é quando ele deixa uma história e ele muda a sua história para uma outra história, mudando as coisas na sua vida. Sabe o que acontece entre nós? Nós apontamos para os outros, mas não olhamos para nós mesmos. Nós apontamos para os erros dos outros. Fulano é assim, Beltrano é assado. Nunca queiram conversar com a pastora Sheila para se justificar. Uma vez a pastora Sheila recebeu uma menina, e eu conto porque ela contou numa pregação. Foi uma menina até a pastora Sheila e disse para a pastora Sheila: eu estou muito chateado com a senhora, porque a senhora está dando a mim um tratamento diferente do que está dando para a menina tal, porque a menina tal fez tal coisa e tal coisa, e a senhora não faz nada, e agora a senhora está me chamando para chamar a minha atenção pelo que eu fiz. E a pastora Sheila olhou para ela, modo Sheila de ser, e disse: teu parâmetro é ela? O meu parâmetro é Cristo. O meu parâmetro é Cristo, o teu parâmetro é ela? Tu está olhando tão para baixo. Mas o que acontece? A nossa geração, ela quer justificar. A nossa geração, ela quer apontar. Então tu não é porque o outro não é. Tu não faz porque o outro não faz. Tu não serve porque o outro não serve. Tu serve de qualquer jeito porque o outro serve de qualquer jeito. Jacó era esse cara. Então Jacó luta com Deus e ele tem direito à sua bênção. Agora a bênção da mudança de legado. Você está aqui ainda? Então nós vamos falar sobre um cara chamado Paulo. Diga comigo, Paulo, diga assim: Jacó era um enganador, Paulo o perseguidor. Presta atenção aqui, ó. Tem umas pessoas que já estão começando a viajar aí. A cabeça já está indo a Nárnia. Volta aí. Paulo o perseguidor. Nos dias de hoje, Paulo seria um camarada que a gente não pode dizer o nome, porque a internet leva os sons adiante. Você sabe de quem eu estou falando ou não? Sabe? Quem arrisca aí? Quem acha que sabe de quem eu estou falando? Ele é desprovido de cabelo. Ele fala que parece que só ele sabe, os outros são tudo um bando de imbecil. A gente tá, até os leigos estão vendo que ele está falando algo que não tem sentido, mas mesmo assim ele acha que é. Paulo era esse cara com doses de crueldade máxima. Paulo matava, esse só manda prender. Tem um cara no Rio de Janeiro chamado Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, ele é conhecido como roubar bilhões de reais. Bilhões de reais. Tá solto. Tá em casa, nas mansões no Leblon, de frente para a praia. E tem gente que atirou coisas num vidro e está presa. Só que Paulo não mandava prender, Paulo mandava matar. Paulo chicoteava. Paulo perseguia. Só que esse cara Paulo, chamado Paulo, ele tem algo diferente. Ele é dos caras estilo Jacó. Ele não é dos que desistem. No termo gaúcho, ele é aquele burro sem limite, que vai e dá com a cabeça na ponta de uma faca, mas ele ainda acha que não é hora de parar e segue batendo.
Paulo é aquele incontrolável. Paulo é aquele cara que não desiste de absolutamente nada nunca. E quando tem uma convicção vai até o final. Como eu queria ter as convicções de Paulo. Então Paulo, o perseguidor, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus fala a seguinte frase. O nome dele era Saulo antes da conversão. Ele faz a seguinte frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tipo assim, o que eu te fiz para tu perseguir meu povo? Por que tu fala tantas coisas contra mim? Sabe que eu acho que esse senhor desprovido de cabelo, ele vai ter esse encontro também? Sabe que eu tenho essa convicção que esse cara vai chegar um dia e Jesus vai olhar para ele e vai dizer para ele: até onde tu vai? Esse cara pode ser que seja até no leito de morte. O que eu não quero, diga-se de passagem, eu desejo que ele tenha um encontro verdadeiro com o Senhor muito antes disso. Mas eu acredito muito cegamente que esse cara vai ter um dia que o Senhor vai dizer para ele: fulano, fulano, por que me persegues? Saulo, ele teve esse encontro. Só que nesse encontro ele fica cego. Nesse encontro ele fica 3 dias sem enxergar absolutamente nada. E Jesus manda um cara chamado Ananias ir até ele e falar do seu amor redentivo, redentor. Esse cara vai falar desse amor para Saulo e ele pergunta para o Senhor ainda assim: mas se eu for até lá, esse cara vai me matar. Esse cara é doido. É tipo tu ir no fulano e dizer pro fulano: tu não entende nada, tu é um bobão. Nós vamos te tirar daí a pau. Ele foi e disse para Saulo, que ainda era Saulo, que Deus queria fazer algo com a vida dele, mudar a história dele. Então esse cara cai de joelhos, e eu estou aqui fazendo uma figura maior. Esse cara se quebranta na presença de Deus. Esse cara tem um encontro verdadeiro e transformador. E esse cara olha para isso e diz: eu não posso mais viver sendo quem eu era. Eu não posso mais ser perseguidor. Ele realmente existe. Ele realmente transforma. Ele realmente salva. Ele realmente cura. Ele tirou a minha cegueira. Então chega na parte da história que eu quero te contar em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E eu vou correr aqui para a gente terminar, porque eu quero ter um tempo de adoração, para que nós possamos mudar as nossas vestes. E eu acredito que muitas pessoas já mudaram as suas vestes no final de semana passado. Mas eu acredito muito que ainda algumas pessoas, Deus vai fazer isso hoje. Apóstolo Paulo aqui já, ele não é mais qualquer um nessa parte da história. Agora ele já é o apóstolo Paulo. Ele já é um dos homens mais conhecidos, o maior escritor do Novo Testamento. Ele já é a maior referência do Novo Testamento. E ele já está dizendo para os caras: me imitem como eu imito a Cristo. Ele já está nessa dimensão. Ele já está dizendo assim: façam como eu faço, porque eu sou o modelo de Cristo. Olha a ousadia. Então ele diz assim, capítulo 12, versículo 7 de 2 Coríntios: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Para por um instante aqui, irmão. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para evitar qualquer arrogância. Eu quero alguns exemplos aqui. Eu quero que você levante a sua voz e me ajude a concluir a pregação. Eu quero alguns exemplos aqui de as muitas pregações que vocês já ouviram. Quais são as possibilidades de espinho na carne? Quem atira o primeiro aí? Espinho. Não. Desculpa. Remorso. Outro? Orgulho, culpa.
Já disseram. Quem mais? Arrisquem aí, me ajudem. Como? Medo. Quem mais? Uma enfermidade. Quem mais? Sejam mais específicos. Quem? Não ouvi. Pecado. Quem mais? Falta de arrependimento. Quem mais? Mais um. Eu quero uma doença agora. Vamos lá, quem arrisca? Quem já ouviu isso? O que é? Mais um só. Um tumor, um câncer. Vamos continuar lendo, a gente vai chegar lá. Para me atormentar e impedir qualquer arrogância, em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, você pode repetir isso comigo? A minha graça te basta. É tudo que você precisa. Já parou para pensar? Vem para mim aqui um instante. Já parou para pensar? Senhor, eu preciso de uma cura para o câncer. Está amarrado, né? Em nome de Jesus. Mas preciso de uma cura. O Senhor te olha e te diz, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí tu vai para o Senhor e diz para o Senhor assim, Senhor, estou passando por uma dificuldade familiar. Meu filho está vivendo isso, aquilo outro. O Senhor olha para ti e te diz, a minha graça te basta. E aí tu olha para o Senhor, nós, né, a igreja de hoje em dia, porque antigamente não fazia isso jamais. Mas o desaforo que nós vivemos hoje em dia, certamente nós olharíamos para Deus e diríamos para Deus assim, Senhor, o Senhor não está vendo? Vou repetir a oração, acho que o Senhor não entendeu. Eu estou precisando de ajuda para um filho. O Senhor está me dizendo que a tua graça me basta. Que graça? Graça é favor imerecido. Graça é misericórdia. Eu estou falando de enfermidade, Senhor. A geração atual troca de religião, vai para o espiritismo. A geração atual vai dar passe, vai fazer oferenda, porque alguém ouviu falar que fez um dia e deu certo. Só que está todo mundo fracassado. Então o apóstolo Paulo ouve do Senhor, o apóstolo Paulo, não mais o Saulo, perseguidor. O apóstolo Paulo ouve do Senhor, a minha graça te basta, é tudo que tu precisa. E ele continua, meu poder opera melhor na fraqueza. Quantas vezes tu já pediu, quem já pediu para uma oração para ser forte? Eu quero ser forte. Levanta a mão. Quem já pediu? Quero ser forte. Mas o poder de Deus opera melhor? Rasgamos o caderno, paramos. Senhor, me faz forte. Mas o Senhor está dizendo, mas o meu poder mesmo, ele opera mais quando tu está fraco. Segue comigo, para eu não enlouquecer sozinho. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições, aflições e as aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, repete comigo, pois quando sou fraco, é que sou forte. Só quando tu está nele. Hoje o pastor aqui vive de casa em casa, tentando corrigir o destino de muita gente que queria ser advogado, mas Deus havia chamado para ser enfermeiro. Hoje o pastor aqui vive ajudando muita gente a tentar descobrir o seu propósito, porque Deus queria que fosse pastor, mas ele quis ser engenheiro. Hoje o pastor aqui vive de casa em casa, porque deu errado as coisas no relacionamento, porque ele queria a pessoa, mas Deus queria o propósito. Então o apóstolo Paulo, ele entende algo que pouca gente entendeu até hoje. Ele entendeu quando o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o meu poder opera melhor quando você está fraco. Por quê? Porque Paulo era naturalmente arrogante.
Não há para mim nenhum personagem tão arrogante como Paulo. Eu odiava, Mateus, pastores aqui que são, e Dayana, que são professores da Escola do Saber. Inclusive na sexta-feira a escola retorna com dons espirituais, por intermédio do nosso querido Vitor, que vai dar aula aí, dons espirituais. Mas eu odiava Paulo antes, quando me converti. Eu amava Davi, porque Davi parecia comigo. Davi fazia uma sequência de caca, se ajoelhava, pedia misericórdia, levantava, fazia sacrifício, corria, matava. Davi, Deus mandava ele dizer assim: vai Davi, ataca Ziclag. Ele ia lá e matava todo mundo. Paulo mandava tu seguir a ele como ele segue a Cristo. Eu achava isso o ápice da arrogância. Então eu comecei a aprender a conhecer esse cara. Eu comecei a conhecer a dinâmica da vida desse cara. Esse cara entregou tanto, esse cara subjugou tanto as suas vontades, que ele começou a aproveitar da fraqueza. Ele começou a se sujeitar à fraqueza. Então ele tinha um espinho na carne, que alguns dizem que também era uma coisa na coxa. Outros dizem que era... Vocês já sabiam que eu ouvi que um dos problemas que o apóstolo Paulo tinha dos espinhos na carne, eu ouvi, era o homossexualismo, que ele era gay. Eu ouvi na igreja, não ouvi no centro de Umbanda. O espinho na carne do Paulo era gay. Só que a gente olha para um cara que aprendeu tanto a viver a dinâmica das marcas de Cristo nele. Ele aprendeu tanto a viver a dinâmica que ele entendeu o seguinte: quando eu estou passando por uma fraqueza, o Senhor vai fazer algo extraordinário, porque eu não tenho nada a dar, eu estou vulnerável, então Ele vai gerar algo em mim. E essa é a hora maravilhosa do poder redentivo. Só que tem gente aqui dentro que está passando por problemas, por crises, e acha que está na pior hora da vida. Faz sentido para vocês, irmãos? Está passando por um problema e acha que é a pior hora da vida. Eu não estou vivendo o melhor momento da minha vida, irmãos. Não leva isso, não acredite nisso. Eu não estou vivendo o melhor momento da minha vida, mas eu creio com muita força que vou viver dos melhores momentos da minha vida no futuro. O que eu preciso fazer agora? Preciso acreditar que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Paulo, ele aprendeu a dinâmica do reino. Ele aprendeu que se eu depender da minha sabedoria, eu serei limitado. Mas se eu depender na minha fraqueza ou na minha falta de sabedoria dele, então eu sou infinitamente melhor. E o Paulo, que muitos dizem conhecer, não conhecem basicamente quem ele é. Deixa eu te apresentar um probleminha que aconteceu com ele. Gálatas 4, abre a tua Bíblia aí. E nós vamos parar de conjectura, e eu vou te mostrar biblicamente alguma coisa. Gálatas 4. Para parar de falar bobagem na igreja. O sinal mais claro está em Gálatas 4. Acharam? Todos acharam? Versículo 14 agora. Olha o que esse cara diz. E aí para as conjecturas, tá? Encerra por aqui. Diz assim: embora a minha saúde precária... Vamos juntos aqui no telão, até o 15. Embora a minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim, como se eu fosse um anjo de Deus. Olha o jeito que ele mesmo se interpreta, por isso que eu achava ele arrogante. Como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Agora vai no 15 aqui. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os seus próprios e os teriam dado a mim. Quem tem visão boa precisa de olhos, Clemerlane? Dos outros? Quem tem uma boa visão precisa dos olhos dos outros? Vocês lembram onde ele foi atacado quando teve um encontro com Cristo? Foi Ele ficou cego. Não existe uma conjectura bíblica mais pertinente do que o espinho na carne de Paulo fosse uma sequela na visão, a cegueira.
Então o apóstolo Paulo, que muitos falam sobre um espinho, o rastro bíblico é que a sua visão ficou limitada, que aquilo seriam sequelas por causa da cegueira do encontro com Jesus. Eu era perseguidor, eu o aceito, eu mudo a minha vida, mas ele deixa uma marca em mim de cegueira. O que é para você a vida que você tem levado? Você quer viver só de glória em glória? Sabe o que eu aprendi com esses caras? A me sujeitar nas minhas dores, a não ficar achando que Deus era péssimo, que Deus não me amava, que Deus não era suficiente, que Deus não era bom. Eu comecei a olhar para as coisas sobre uma ótica e uma dinâmica diferente. Eu não conheço o fim das coisas, só Ele conhece. Eu não sei o melhor de tudo, Ele sabe. Se Ele levou os meus filhos, Ele tinha um propósito. Se Ele levou e Ele nos deixou, a pergunta que eu me fiz muitas vezes é: por que Ele me deixou? A pergunta que eu me fiz por muitos anos é: por que Ele não me levou junto? Por que eu ficar? Me fiz essa pergunta: que amor é esse? Me fiz a pergunta: que amor é esse? Porque no começo eu achava que era condenação. Esse amor condena, porque esse amor ele tira algo de nós. E então eu entendi que eu não nasci para uma vida comum, ordinária. Eu nasci para um propósito. E só quem pode estragar isso sou eu. Só quem pode complicar essas coisas sou eu. Então eu decidi entregar a minha vida. Eu decidi gastar a minha vida. Eu decidi aceitar o que o Senhor tinha programado para a minha vida. Eu parei de me queixar. Eu parei de olhar para as coisas e contar a história de como se eu fosse um infeliz. Eu parei. Eu comecei a olhar para Paulo, para Jacó, para Riel, um desobediente, um rebelde que perde tudo porque é um rebelde. E eu não fui rebelde. Eu olho para Riel e olho para Paulo, eu me encaixo em Paulo, eu não me encaixo em Riel. Eu não fiz o que Deus mandou não fazer. Eu só fiz durante todo o tempo o que Deus mandou fazer. Eu jejuei, eu orei, eu me entreguei. Eu segui pregando, falando, cantando, adorando. Eu segui indo onde ninguém quer ir. Paulo, o homem que era perseguidor, se transformou em uma voz que ecoa até hoje, 2000 anos depois. Mas imaginem Paulo. Depois que comecei a pregar sobre Jesus, me levaram para a cadeia. Será que Jesus é bom? Depois que comecei a pregar sobre Jesus, eu fiquei com um espinho na carne. Ele me amou, me curou, me transformou, mas me deixou com uma cegueira aparente. Mas Paulo não. Paulo vai para a prisão e escreve Filipenses, um dos livros mais geniais que existe na Bíblia. Paulo vai para a prisão e começa a escrever coisas que ficaram ecoando na mente da gente por dias. E há anos, décadas, milênios, as palavras que ele escreveu ecoam. As marcas de Cristo em ti, elas ecoam? Ou as marcas de Cristo em ti, elas são uma vergonha para a igreja? Você pode parar para pensar por um instante? Você pode fechar os seus olhos? Parece que eu estou terminando, mas ainda não. Ainda tem um ponto. Pense sobre as marcas de Cristo em você. Essas marcas, elas transformam pessoas. As dores que você enfrentou, elas são um impulso para alguém ir mais longe? Ou as dores que você enfrentou, presta atenção, feche os teus olhos.
Ou as dores que você enfrentou, elas são um ponto de discórdia na sua família, na igreja. As pessoas quando te encontram só reclamação, discórdia. Tudo que extraem de você é lamento. Quais as marcas que Cristo deixou em você? Ah, pastor, eu me converti, mas as coisas estão difíceis. Para mim também, irmão. Para mim também. Ah, pastor, eu me converti, mas parece que as coisas não estão andando. Ah, meu irmão, eu também já passei por isso. Mas as marcas de Cristo em mim, elas têm transformado vidas. Pensa na sua. Pensa na sua vida. Volta para cá por um instante. A síntese aqui é que para uns homens o esmurrar a carne é uma luta contra o pecado. Mas para outros homens como Paulo e Jacó, é o legado deixado de homens que foram transformados, e as dores são marcas e não lutas contra o pecado. A diferença desses caras é que eles pararam de lutar contra o pecado e eles começaram a escrever um legado. As dores são marcas. As dores não são troféus. Eu poderia usar a minha dor como um troféu e toda semana falar sobre ela, para mostrar o quanto eu sou forte, para mostrar o quanto eu sou homem de Deus, para mostrar o quanto sou resiliente. Mas eu sei que a única pessoa que pode estragar tudo isso sou eu. A grande diferença é que há homens que vivem lutando contra o pecado e há homens que vivem lutando para deixar um legado. Há homens que justificam nos outros as suas falhas e há homens que justificam na crise as suas falhas. Eu sou fraco, mas quando eu sou fraco é que eu sou forte. Paulo não ficou olhando para as pessoas e dizendo: eu vou parar com esse evangelho, porque o fulano não foi aonde eu fui. Pedro, o mais conhecido de todos, não chegou na metade dos lugares que eu cheguei. Não escreveu metade das cartas que escrevi. Paulo olha para isso e diz: para que eu não me tornasse arrogante, ele colocou um espinho na minha carne. Paulo transformou essa luta contra a dor em uma marca. Paulo transformou essa luta contra a dor em um legado. As pessoas não olham para Paulo e dizem assim: ai, coitadinho, ele ficou cego. Não, as pessoas olham para Paulo e dizem: caramba, esse cara escreveu uma carta na prisão, meu irmão. E essa carta é lida há mais de 2000 anos. As pessoas olham para Paulo e não ficam pensando: ai, como que foi 3 dias cego. A gente esquece da cegueira, mas a gente lembra das frases: quando sou fraco é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. As pessoas lembram de muitas frases, porque ele é um homem de legados. O que eu quero gerar em ti, igreja, é uma igreja que para de fazer questionamentos tolos, bobos. Uma igreja que deixa de ser imatura. Uma igreja que deixa de ser inconveniente e passa a ser uma igreja madura. Olha para as dores, olha para as aflições e sabe que o Senhor está no controle, e sabe que o Senhor está operando. A pergunta que permanece é sempre essa: suas marcas são de luta contra o pecado e os seus desejos carnais, ou as marcas de amor ao seu chamado servindo a Cristo? Quem você é? Gálatas capítulo 6, versículo 15 diz o seguinte: não importa, o próprio apóstolo Paulo, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação.
Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus, de agora em diante. Que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Consegue entender a diferença, irmão? Não é as marcas das minhas perdas, é a marca de Cristo em mim. É o quanto Cristo já feriu a minha carne por causa do meu propósito. É o quanto Cristo já feriu a minha carne. Sábado passado, muitas pessoas me abraçaram aqui. Muitas pessoas me chamaram e me abraçaram para me agradecer pela oportunidade de ter na nossa igreja uma conferência com as pessoas que nós vimos em São Paulo, e nem sabem ainda o que vem para março, nem sabem o que está esperando para março. Só que as marcas são as marcas de Cristo em nós. Nós prevalecemos durante um período, nós enfrentamos a crise, nós fomos uma igreja resiliente, nós nos mantemos firmes. As pessoas nos atacavam nas ruas, as pessoas nos atacavam em redes sociais, as pessoas diziam que nós éramos uma seita, as pessoas diziam que o que nós pregávamos não era a palavra, as pessoas diziam que agora nós íamos ser destruídos, as pessoas diziam que agora a igreja ia parar, as pessoas diziam. Só que aí nós fomos aprendendo a apanhar calado, então nós seguramos o golpe aqui. E aí eu ia para os grupos de obreiros e mandava mensagem nos grupos de obreiros e dizia: hoje o Levante está de pé, as pessoas estão na rede social apontando, mas não se defendam, não revidem, só silencia. Pastor, eu não estou aguentando, pastor. Os mais sanguíneos me olhavam e diziam: pastor, eu não estou aguentando, estou com vontade de moer um a pau. E eu dizia: te sujeita. O justo não se justifica, a justiça do justo é o justo juiz. Então nós começamos a segurar toda a afronta, toda a ofensa, todo o ataque. E domingo e sábado passado nós cantamos: estamos de pé. E eu queria muito cantar essa. Eu sei que tu já fez uma programação aqui, porque o meu cérebro consegue ler até a música que tu botou no grupo aqui. Tem um grupo aqui que eles já estão se dizendo qual é a música que eles vão cantar. Eu já li, mas eu preciso que vocês toquem Estamos de Pé, tá bom? Do jeito que der. Ninguém fica prestando atenção nas notas, estão certas se não estão, tá? Não é hora para isso. O apóstolo Paulo, para encerrar, ele deixou uma marca muito forte, mas a gente acostuma a ver a igreja e a vida com Deus só sobre a ótica da dor. A gente acostuma a ver a igreja e a vida com Deus só sobre a ótica da dor. Então a gente, quando vai falar alguma coisa, a gente fala sobre as dores que teve, a gente fala sobre a tristeza que enfrentou, a gente fala sobre a dificuldade que venceu. Mas eu quero encerrar essa pregação falando sobre as marcas de amor de Cristo em nós, que nos salvaram e nos deram um destino. E aí eu vou te provar, e aí eu vou te mostrar com tanta convicção que nada do que você pensa ou fala, senta aí, irmão, para de andar viajando para um lado e para o outro. Eu vou te mostrar, meu irmão e minha irmã, que tudo que você vive ou viveu é um arremedo do que pode ser, do que foi a vida com Cristo. Presta atenção aqui. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, versículo 1. Olha Isaías, entre 600 e 700 anos antes do ocorrido. Essa palavra é uma afronta à minha inteligência.
Esse cara escreveu isso entre 600 e 700 anos antes de acontecer. Vocês podem dizer isso para o cérebro gravar? Essa palavra, os que não respondem, não falem nada, e falem aí, acorda, pelo amor de Deus. Essa palavra aconteceu 600 anos antes. Ele previu, diz aí, ele previu 600 anos antes. Que cara é esse, gente? Olha isso, Isaías 53, versículo 1. Para tu ver se as tuas dores são dores. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem de majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, versículo 4, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a sua boca. Se você acha que você enfrentou problemas, se você acha que as suas adversidades elas são um ponto para você parar, você precisa aprender a olhar para Jesus. Jesus levou sobre si as nossas dores. Tem um louvor que eu amo, do Felipe, que diz: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A marca maior que deve prevalecer é a marca de Cristo nos salvando. É a marca de um Cristo na cruz que olha para isso e diz: eu pago esse preço por eles. Mas eu faço menção e repito o versículo 6, que diz: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. Que essa manhã seja uma manhã de reconexão, que essa manhã seja uma manhã de recomeço, que essa manhã seja uma manhã de despertamento para a sua alma. Ele sofreu por amor, aceitou as nossas rebeldias, aceitou o nosso desprezo, aceitou as nossas escolhas pelo que não tem valor, mas mesmo assim seguiu em direção a uma cruz que não merecia. Por amor, mas até quando viveremos sem valorizar as marcas que Ele tem deixado em nós através do servir a Ele? Até quando faremos escolhas pensando apenas em nós mesmos, sem que seja relevante a vontade de Deus? Até quando iremos seguir falando, pregando sobre o nosso próprio ego e orgulho? Até quando continuaremos tomando decisões pautadas em desejos pessoais, carnais e emocionais, pensando em um Cristo que morreu numa cruz? Eu não vou fazer isso porque não fizeram isso comigo. Eu não vou nesse evento porque
Não me deixaram fazer tal coisa. Até quando? Até quando você vai olhar para você mesmo? Até quando a pergunta vai ser sobre você? Até quando, pode subir o pessoal do louvor, até quando a pergunta vai ser sobre os seus prazeres e valores? Quando é que vai começar a ser sobre Jesus? Eu te faço uma última colocação e te convido para ficar em pé. Até quando você vai justificar a sua parada, o seu retrocesso, o seu abandono a uma fé genuína aos outros? Até quando você vai atribuir às pessoas? Eu queria que por um instante você fechasse seus olhos. Segura as crianças aí agora, não deixa correr nos corredores. Eu queria que você fechasse seus olhos e por um instante pensasse no que você pode fazer daqui para frente. Eu escrevi aqui que cabe uma última pergunta: a quem servimos? A quem nos entregamos? A Cristo ou aos nossos desejos dentro da igreja? Sua resposta vai dar parâmetro para que você entenda se deve mudar e se arrepender ou valorizar o serviço que tem prestado a Cristo. A quem você tem servido? A quem você se entregou? Você que tem feito as coisas de qualquer forma, você que tem seguido o evangelho de qualquer forma, não renuncia, não abre mão de coisas, até quando? Até quando vai ser sobre você?